Como vão vocês por aí? Vamos dar continuidade à nossa aula de História do Nono Ano. Capítulo 3. Brasil, a Construção da República. História do Nono Ano, capítulo 3. Brasil, a Construção da República. Será para a segunda avaliação agora do mês de abril. Os temas de hoje são: os brasileiros mais pobres no início da República, os brasileiros mais pobres no início da República, reformas e revoltas urbanas, a revolta da vacina e a revolta da chibata. Então, está na página 60, 61, 62. Então, vamos aprender esses temas de hoje. Os brasileiros mais pobres no início da República. O período inicial da República Oligárquica foi marcado por um acelerado processo de urbanização. Diversos centros urbanos passaram a exercer maior influência econômica e política, devido ao aumento populacional. Abrigavam a elite dominante, com projetos modernizadores e civilizatórios, mas o contraste e as desigualdades eram percebidos nas epidemias, falta de saneamento, cortiços, baixos salários e no acentuado processo de favelização de grande parte da sociedade. Esses fatores foram importantes para a eclosão de diversas manifestações durante esse período. Então, os projetos de reformas ocorridos desde tenderam transformar as cidades, levando em consideração as necessidades do abastecimento, da circulação de pessoas e dos novos modelos de transporte. A mais conhecida delas foi a reforma implantada pelo prefeito Pereira Passos, no Rio de Janeiro, capital do país naquele período. Para construir arqueduto, criar rede de esgoto, ruas, abrir avenidas e aterrar os pântanos, a prefeitura desapropriou e demoliu cortiços e prédios antigos na área central da cidade. Milhares de famílias ficaram desalojadas sem receber nenhum tipo de indenização pela remoção. A intenção era embelezar, civilizar a cidade, demolindo áreas degradadas que contrastavam com a imagem de progresso. Tal ação ficou conhecida entre o povo como a política baixa. Então veio a revolta da vacina. No início da República, epidemias de febre amarela, peste bubônica e varíola atingiam várias cidades brasileiras, vitimando muitas pessoas. A situação era ainda mais grave no Rio de Janeiro, cuja população crescia sem um planejamento urbano adequado, o que fazia da capital um foco de doenças. Ao assumir a presidência em 1902, Rodrigues Alves estabeleceu como meta de seu mandato a modernização e o saneamento da capital do país. Para isso, planejou uma grande reforma urbana pelo prefeito Pereira Passos. O médico sanitarista Oswaldo Cruz foi nomeado diretor de saúde pública e autorizou que agentes de prefeitura, os mata-mosquitos, invadissem as residências para eliminar ratos e mosquitos, transmissores das principais doenças, o que indignou a população. Em 1904 foi instituída a vacinação obrigatória contra a varíola, sem antes esclarecer o público sobre sua necessidade. A população se rebelou, ergueram barricadas e houve a polícia, no conflito que ficou conhecido como a Revolta da Vacina. A vacinação obrigatória simbolizava autoritarismo da República e por isso foi amplamente rejeitada pela população, resultando em um saldo de 30 mortos e 1.110 feridos e 945 presos, dos quais 461 foram deportados para o Acre. A Revolta da Chibata. Em 1910, eclodiu a Revolta da Chibata, organizada por 2.300 marinheiros. Teve como estopim a punição de um marujo, com 250 chibatadas, chicotadas. O uso da chibata era uma prática antiga dentro da marinha, como forma de os oficiais punirem os subordinados. A maior parte composta por negros e mulatos.
O caráter violento dessa prática, que lembrava os tempos da escravidão, passou a ser denunciado pelos marinheiros. Liderado por João Cândido e Francisco Dias, os rebeldes tomaram vários navios de guerra e ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro. Exigiam alimentação de melhor qualidade, aumento dos soldados, anistia aos rebeldes e, é claro, o fim dos maus-tratos. As exigências foram aceitas e os rebeldes depuseram-se às armas, mas as mudanças prometidas não aconteceram. 2 semanas depois, o novo levante, desta vez entre os fuzileiros navais, foi um pretexto para o governo prender todos os revoltosos. Alguns sofreram torturas, como João Cândido, outros foram deportados para a Amazônia, outros ainda foram mortos nas prisões ou em alto mar. 2 anos depois, João Cândido, Dias Martins e mais 7 sobreviventes, já expulsos da Marinha, foram julgados e absolvidos. Então essa foi a revolta da Chibata. Também temos aqui uma organização operária que, com o desenvolvimento industrial e urbano, muitos bairros operários surgiram em várias cidades brasileiras, habitados em sua maioria por imigrantes estrangeiros. A vida desses trabalhadores era precária em razão dos baixos salários, da jornada de trabalho pesada e da inexistência de benefícios, como descanso semanal, férias e aposentadorias. Em muitas fábricas empregavam-se mulheres e crianças, cujos salários eram inferiores aos de homens adultos. Para piorar, o ambiente da indústria era insalubre e muitas vezes perigoso. Não era raro crianças e demais trabalhadores terem os membros mutilados pelas máquinas, sem direito ao tratamento médico, seguro por acidente de trabalho ou qualquer outro auxílio dos empregadores ou do Estado. Nesse contexto, associações operárias. Elas se inspiravam nas organizações socialistas e anarquistas da Europa, que lutavam tanto por resultados imediatos, melhores condições de trabalho e salário justo de longo prazo. Em 1907, a luta por uma jornada de trabalho de 8 horas diária motivou uma greve que paralisou a capital paulista. A manifestação, iniciada por trabalhadores da construção civil, da indústria de alimentos e metalúrgicos, contagiou outras categorias e espalhou-se por várias cidades do estado, como Santos, Ribeirão Preto e Campinas. Outra grande greve ocorreu em julho de 1917. Com barricadas e conflitos de rua e movimentos, paralisou novamente a cidade de São Paulo. Em vez de negociar, os patrões governantes reprimiram violentamente os protestos, tratando-os não como uma questão social e política, mas como um caso de polícia. Então é isso, um pouco sobre os manifestos que ocorreram no início da República no Brasil. Na próxima aula teremos umas atividades sobre esses manifestos, o balanço geral sobre esses manifestos, sobre essas revoltas e comentários. Até lá, até a próxima aula.